Bem-vindo ao Money Picking, vídeo de número 25. Hoje a gente vai falar de equivalência de indicadores, tá? Em diferentes tempos gráficos. Tenho aqui do meu lado esquerdo, tá? O indicador de 5 minutos. Do meu lado direito, o indicador de 2 minutos, tá? Aqui essa linha roxa é uma média móvel de 20 períodos. E aqui no gráfico de 5 minutos aqui que está do lado esquerdo, se ele vai pegar aqui, é uma média móvel de 8 períodos. Tá? E por que essa equivalência a gente tem que aprender como calcular ela? Às vezes você gosta de trabalhar no gráfico mais rápido ou no gráfico mais lento. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar no gráfico de 5 minutos, mas às vezes eu procuro também entradas no gráfico de 2 minutos. E aí o que acontece? A média de 20, ela é muito importante, a média móvel de 20, tá? Porque ela é uma média que ela dá um norte pra gente. Se a gente for olhar aqui, ó, estamos aqui no gráfico de 2 minutos, ó, a gente tem aqui um ponto interessante de compra, que é onde o preço ele descola da média, tá? Isso no gráfico de 5 minutos estaria mais ou menos por aqui, quando o preço começou a descolar, tá? E aí o que acontece? Se a gente for olhar nos dois gráficos, o gráfico de 2 minutos ele está dando uma noção um pouco melhor, mas isso não impede da gente usar o gráfico de 5 minutos também. O que acontece é que assim, para eu ter uma clareza do que está acontecendo num gráfico de 2 minutos, visualizando somente o gráfico de 5 minutos, eu tenho que fazer uma equivalência dos tempos gráficos, tá? Vou pegar a ferramenta de desenho aqui. Tomara que ela não trave hoje. Eu imaginei que fosse acontecer isso, mas não tem problema. Se eu parar aqui, o celular volta normal? Quando eu paro ela volta normal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui. Será que eu consigo abrir um pente aqui? Isso, vamos ver se dá para abrir um pente aqui e a gente consegue fazer mais ou menos aqui. Para eu poder explicar para vocês. Então, como é que funciona? A fórmula é o seguinte, é o tempo gráfico atual vezes o período do indicador dividido pelo tempo gráfico desejado. Tá. Vamos ver se eu consigo esticar esse negócio para cá. Isso, aí ficou bacana. Dá para colocar. Ixi, agora tem que criar outro aqui. Então, por exemplo, eu estou no tempo gráfico de 5 minutos, vezes o meu indicador, ele é de 20 períodos. Vou dividir aqui, cadê? Lá na linha de cima ficou errado. Deixa eu mexer no teclado aqui, colocar o teclado em inglês. Tá. Agora vai. Dividido pelo meu tempo gráfico de destino, que seria 2 minutos, eu vou ter então 5 vezes 20 seria equivalente a 100, dividido por 2 seria equivalente a 50. 50 períodos, tá? Então, o que acontece? Se eu quiser usar um gráfico que me indique a média de 20 períodos no gráfico de 5 minutos, para eu conseguir visualizar esse dado no gráfico de 2, a minha média teria que ser 50 períodos no gráfico de 2. Tá. Vou fazer agora
contrário aqui, ó. Então vamos lá. Se eu tenho uma média, se eu estou no tempo gráfico de 2 minutos e eu quero ver a média de 20 períodos do gráfico de 2 minutos no gráfico de 5, então vamos lá. 2 vezes 20, 40 dividido por 5, tem então 8 períodos. Então, o que acontece aqui? Então, 8 períodos seria o equivalente a o gráfico, seria equivalente à média de 20 no gráfico de 2 minutos. Sempre lembrando, tempo gráfico atual, período do indicador, tempo gráfico, aqui não vai dar pra... Esse cara aqui eu acho que eu não consigo alterar ele aqui. Isso, ficou uma barrinha ali, acho que vai dar pra entender. Então é exatamente isso aqui que acontece, tá? Quando você quer fazer a equivalência de um indicador para você conseguir converter ele ou visualizar ele num outro período gráfico. Fechar aqui, então. Só esse aqui não. Então vamos lá. Como que eu faço aqui então? Eu tenho essa média de 20, ela está sendo visualizada aqui no gráfico de 5 minutos por 8 períodos. Então agora, se eu vou fazer aqui para vocês verem como é que funcionaria. Ó, vou pegar uma média móvel aqui. Gráfico de 5 períodos, ó. Então, um gráfico de 20. Vou botar amarelo aqui para destacar, né? Exponencial com maior força no fechamento da vela. Então essa é a média de 20 períodos, tá? Se eu quisesse ver essa média aqui no gráfico de 2 minutos, eu teria que usar aquela fórmula lá. Então seria 5 minutos vezes 20 períodos dividido pelo gráfico distinto, que seria 2 minutos. Seria então o resultado de uma média de 50 períodos. Então vamos pegar a média móvel aqui agora. Vamos arrastar e vamos colocar ela com 50 períodos. Tá vendo? O desenho ele ficou praticamente o mesmo da média. Então, o que eu consigo ver com isso aqui? Que se eu tenho uma média móvel de 20 períodos aqui no gráfico de 5 minutos, para eu ter esse mesmo dado num gráfico de 2 minutos, se eu quiser um gráfico mais rápido, tem que colocar uma média de 50. Seria equivalência. Se eu tenho uma média móvel de 20 períodos no gráfico de 2 minutos, para eu conseguir ver essa média no gráfico de 5, o dado dela seria um gráfico de uma média móvel de 8 períodos. Ah, e se eu quiser colocar a média móvel de 15 minutos no gráfico de 5, para ver uma média mais longa, eu viria aqui, colocaria uma média de 50 períodos. Opa, mas eu coloquei amarelo aqui, ficou estranho, né? Vamos trocar a cor. Então aqui ficou uma média agora de 50, que é correspondente ao gráfico de 15 minutos. Então consigo ver aqui agora as médias de 2 minutos, de 5 minutos e 15 minutos. Então só olhando o gráfico de 5 minutos, eu tenho noção do que está acontecendo no 2 minutos, nos 5 minutos e no 15 minutos. E ainda tem o meu estocástico aqui embaixo para me ajudar a tomar decisões. Então isso como você faz equivalência aí tá, de indicadores em tempos gráficos diferentes. Não consigo parar por aqui? Não consigo. Então eu tenho que vir aqui.